Olá pessoal, vamos continuar hoje com a parte 3 da criação dos nossos componentes utilizando. Eu sou Alan Rezende. Se você é novo por aqui, já se inscreve aí no meu canal no Twitch, twitch.tv/programador prático, ou no meu canal no YouTube, youtube.com/Alan Rezende. E vamos lá. Então vamos iniciar aqui com abrindo o meu terminal. Entrar na minha pastinha. Do terminal vou abrir o VS Code, onde já está tudo configurado, e vou dar um comando yarn serve para servir esse projeto no browser e a gente não precisar configurar mais nada além do que foi configurado para conseguir ir acompanhando esse processo. Aqui ó, a gente já teve alguns errinhos aqui no TypeScript e vamos dar uma olhadinha já o que é isso e mais algumas coisas. Então terminamos o projeto com isso ontem. Ele não estava com erro, mas vamos dar uma olhada para isso que a gente instalou o TypeScript dentro desse projeto. Bom, vamos lá. Ele está falando que o elemento implicitly has any type. Beleza, ele não entende o que está acontecendo ali dentro. Então, o que eu vou fazer? Vamos tentar definir uma interface para esse item. Esse item é o nosso base button. E essas classes a gente utilizou para definir os tamanhos que a gente pode ter nesse botão. Então, vamos pensar aqui como que a gente vai... Nenhum parâmetro do tipo string foi encontrado no index tipo SM string, base string, LG string. Como que a gente vai fazer isso agora? Vamos pensar. Foi mal, pessoal. Isso aqui é a vida de programador, né? A gente deixa uma coisa funcionando num dia e na hora que a gente volta no outro, o negócio não tá mais funcionando. E aí a gente tem que lembrar o que a gente fez, por que a gente fez. Vamos dar uma olhadinha no Google, ver o que o pessoal está trabalhando. Definir uma interface. Porém, aqui aonde que eu vou definir? Se em vez de eu usar return aqui, eu definir um...
Opa, aqui não é boolean, é string. Então acho que com isso a gente vai conseguir remover o erro aí da nossa aplicação. Porque eu estou definindo as suas propriedades e quais os tipos de cada propriedade. Porém, nesse caso, eu não tenho propriedades fixas. Eu defini os tamanhos ali, não é, por exemplo, nome, e-mail e coisas que vão ter um padrão e o valor vai mudar. Então, o que eu faço nesse caso aqui? Em vez de eu ter que definir uma interface com todos os valores que eu vou usar aqui, que eu posso aumentar, de repente colocar um XS aqui para um tamanho menor, colocar um XL, 2XL, diversos tamanhos, eu defino que todos os itens desse objeto eles vão ter essa chave tipo string, sempre vai ser uma string também, que são as classes que a gente está definindo. Então, se eu definir que isso daqui, por exemplo, é string, como era isso que eu queria mesmo, tá? Tranquilo, não tenho mais nenhum problema com isso. Meu código input, já tem o nosso input como text area, a gente já tem o nosso section. Eu acho que o próximo passo é criar um select. Então vamos criar agora um novo componente que vai servir como um select. E por que eu vou criar esse componente? Vamos definir como a gente fez com todos os outros componentes. Em vez de já criar o componente, vamos definir ele primeiro no nosso app view, que é onde está o nosso formulário. Então eu vou criar uma nova seção com o componente de seção que a gente já tem criado. Vou jogar o contato lá para baixo e vou colocar aqui, por exemplo, função. Essa função, eu vou receber isso de um banco de dados, por exemplo, para de repente no cadastro de um usuário definir quais as permissões ele tem. Tanto faz de um banco de dados ou do próprio código, e eu quero passar isso para um select, onde a pessoa vai poder selecionar um item. Só que, se eu tiver mais de um select na página, vamos ver o que a gente ganharia de vantagem em criar um componente para um select também. Basicamente, o select seria o quê? Select. Primeiro eu teria que ter aqui um label. Colocar só o nome e o valor aqui, função. Dados do cargo, por exemplo. Então eu tenho aqui um select como função. Vou colocar que isso aqui é um... Vou colocar aqui uma classe flex e flexcall. Só para ficar um embaixo do outro. E o select aqui vocês vão ver que ficou inteiro. Esse select aqui eu vou estilizar ele parecido com o input. Então vou copiar o código lá do nosso base input. Form section aqui, class. E vamos passar os dados. Então se eu tivesse esse item aqui, eu teria que colocar aqui um option. Colocar aqui um v-for. Vamos definir agora, por exemplo, eu tenho os dados do meu formulário. Eu vou dar um let. E eu vou ter um array, novos arrays em tempo real. Eu vou simplesmente utilizar esses valores para definir um item dentro do meu formulário principal. Mais um cafezinho para as ideias aparecerem. Então vamos lá, por exemplo. E essa função vai ser administrador. E o ID dessa função vai ser ADM. Vou copiar isso.
colar aqui para a gente ter ali umas 3 funções. Então, o segundo vai ser gerente. E o terceiro vai ser usuário. Position API. Então, tudo que eu tenho dentro da função setup que eu quero que esteja disponível no meu template, eu tenho que usar um return para que ele fique disponível para o meu template. Então, vou colocar o return roles. Aqui faltou um S, beleza. Então, vamos voltar aqui para o nosso select. Então, option value v4. Item. In roles. Item.name. Eu vou atualizar ali também. Então, item.name, o valor vai ser... Eu vou utilizar o 2 pontos. E vou colocar o item.id. E aí aqui é item.id. Então, salvei essa aqui. Ele pede para otimizar nesse loop. Ele quer como se fosse uma chave única de cada item desse select. E aí, para isso, eu passei o item ID porque ele não vai se repetir. Então, se eu olhar aqui, eu vejo que já funcionou os nomes. Opa, eu só mudei o name do primeiro. Name. Normalmente isso é gerado automaticamente no banco de dados. Então, eu já tenho aqui administrador, gerente, usuário. Isso já foi setado assim. Agora, imagina que em vez de eu ter que fazer isso, um atalho, como por exemplo, eu fosse colocar aqui form com label. Função. Eu vou ter que passar todos os valores possíveis desse form. Então, eu vou colocar aqui como items com 2 pontos para mim passar uma expressão que vai ser uma variável, o roles. Eu vou ter o vModel, que é o que vai capturar o valor disso. Aqui, no caso, se eu fosse ter isso, seria aqui no select. Então, v-model igual form data.roll. E aí eu vou... Beleza, vamos pegar... Recortar um pouquinho isso daqui por enquanto. Então, se eu salvar, ontem a gente colocou um gatilho para sempre que a gente salvar, ele vai jogar para o terminal o nosso valor. Então, eu tenho aqui o role como admin. Se eu mudar para gerente e salvar, eu vou ter o role como manager, que é o ID do gerente. Então, eu tenho tudo isso aqui. No caso aqui, deixando com o layout curtinho, tudo ocupou aí 6, 7 linhas. E agora eu vou criar uma interface melhor para mim trabalhar ele. Então, ali eu vou passar a mesma coisa que eu passei para o meu form. Então, form data.roll. Base form. Eu acredito que seja. Eu quero utilizar apenas essa API aqui, passando todas as opções que eu possa ter e passando aonde que eu quero salvar a opção escolhida. Lembrando que isso daqui é um select simples. Então, agora, eu vou pegar o meu próprio base input, vou salvar ele como base select. Só para aproveitar um pouco das coisas que eu já tenho aqui nele. Então, por enquanto, eu tenho... então, já estou no meu base select. A parte de rows eu não preciso selecionar. A parte de type eu também não vou precisar. O model value eu vou precisar, porque é o que vai fazer o select. Define component, tudo certinho. Aqui, em vez de ter um input, eu vou já remover esse text area.
Vou remover esse VElse. Então agora eu vou pegar o HTML que eu criei para esse item inteiro aqui, incluindo o label. Vou jogar dentro do meu base select e vou limpando um pouco ele. Então o div eu não preciso, porque eu já tenho um div externo aqui, já está com uma margem. O label também já está puxando o label lá de fora. Eu vou ter aqui então o vModel. Form data não existe mais. Então eu vou ver aqui como que... Vocês lembram como que a gente fez lá no input? Opa! Salvar. Então no input eu tinha como o valor e um evento de emissão. Então eu vou pegar essa mesma coisa aqui. Em vez de eu ter aqui um vModel, eu vou definir que o valor dele é o model value, que é o que ele vai mandar. Lá para fora ele vai dar um update nisso aqui, que é uma prop, que essa prop sim está conectada com o nosso componente do lado de fora. Então vou ter esse select, esse componente, que se a gente olhar aqui fora, eu tenho uma prop agora chamada items. Então, items. Isso vai ser obrigatório, então required true, porque não tem como eu ter um select de opções se eu não tiver as opções. E o type vai ser um array. Vou passar o type para cima para ficar no padrão. Salvou, já formatou tudo certinho. Então aqui, em vez de eu puxar roles, eu vou ter o items. Beleza, aí o que são esses erros agora que estão aparecendo aqui para mim? Assim que eu defini isso. Lá fora eu tinha definido que cada role, cada papel que ele tem na aplicação, cada função, tinha sempre um ID e um name. Aqui dentro, como eu estou passando por uma prop, ele já não sabe que tipo de item existe aqui. Inclusive esse item pode ser do tipo desconhecido. Então eu tenho que passar uma espécie de interface. Se for chegando aí, se quiser dar um oi aí no chat, para mim saber que vocês estão aí, fala de onde você é, qual a sua experiência com o Vue. E vamos lá então. Então para mim remover esse erro aqui, a gente vai ter aqui o items, ele é required, ele vai ser um array, só que na verdade ele não vai ser um array. Aqui eu vou ter que definir ele como, vou ter que passar uma interface, vamos ver aqui, array as, não... Primeiro que eu estou pensando em mudar esse nome aqui de ID para, normalmente um option a gente tem o value, então eu vou passar aqui como valor mesmo. E aqui eu vou ter o name, eu vou deixar o name mesmo. Então depois a gente vai adaptar isso lá para fora também para sempre passar nesse padrão. Por enquanto eu já vou lá fora, eu vou só atualizar esse ID. Nos 3 lugares que a gente usa ele. Base select items. Esse input eu não vou ter mais. Eu vou ter o label certinho, select com os options, vamos salvar. E agora vamos importar esse componente, a gente já vai voltar para corrigir aquele errinho ali do TypeScript. Como eu não tenho tudo carregado de forma global ainda, eu vou ter que importar ele assim como eu importei os outros componentes. Então, base input, eu vou ter aqui o meu base. Base select. Aqui eu vou ter também a mesma coisa. Beleza, base select, base select. Cortei um componente, um erro aqui, vamos ver. Ver se eu já salvei certinho, base select no source de componentes. Então agora vamos pausar aqui o nosso serve e reiniciar ele.
Base select, escrevi alguma coisa errada. Base select. Ah, tá. Ele tá falando que eu não utilizei ele. Aqui eu digitei base form. Base select. Então, beleza. A gente já vai ver que existe agora 2 selects aqui dentro e o select lá de fora está funcionando. Então, a gente vai poder substituir todos esses itens aqui, ó, todas essas linhas, apenas por essa primeira. E aí, se eu tiver mais de um select na minha página, basta eu ir duplicando essa linha aqui. Eu tenho aqui agora, por exemplo, se eu salvar 4 selects, basta passar logicamente os valores, ele já começa a ficar um pouquinho mais complicado no layout. Mais um cafezinho, vamos lá. Vamos agora resolver aquele errinho do TypeScript dentro do nosso base select. Então, eu vou ter que definir que essa minha prop, ela sempre vai ter um item chamado value e um item chamado name. Para isso, vamos ver. Na verdade, ele vai ser um array de objetos. Então, vou ter aqui array. 2 pontos, será que vai funcionar? E aqui vai ser string. E um value que vai ser string ou number. Mas não funcionou. Opa, boa noite, Bruno Farias. Tudo bem? Tudo certinho aí? Vou colocar aqui um S. Poderia definir uma interface ali em cima. Tudo certinho, pagando pau aqui um pouquinho com TypeScript. Corrigindo uns errinhos aqui meio doidos que aparecem nele. O TypeScript é aquilo, depois que está tudo pronto e configurado, fica uma beleza. Mas até você pegar o jeito dele e de configurar tudo certinho, é complicado o negócio. Já trabalhou com TypeScript aí ou ainda não? Vou aproveitar o modo programador que ele faz as coisas e depois às vezes ele nem lembra que ele já fez. Eu já defini isso como próprio uma vez. Aqui achei. Na verdade, assim, quando eu uso isso no Vue e eu tenho para uma prop, eu tenho esses tipos aqui, eu tenho que utilizar uma coisa, eu não consigo usar a interface normal do TypeScript. Eu tenho que importar no Vue um item chamado PropType. E aí, esse PropType eu vou passar como que ele é. Então, eu vou colocar aqui array as PropType. E aí, dentro desse PropType, eu vou passar aqui o que ele pode ser. Então, a gente já vai ver aqui, ó, que parou aquele nosso erro. Ah, legal. Vamos com a gente aí. Eu estou fazendo várias lives mostrando aí. Eu estou criando componentes para formulários, utilizando Vue 3 e utilizando o TypeScript. Então, aqui o que aconteceu? Ó? Então, de novo, como aqui e eu tenho que até utilizar com maiúsculas, porque não são as propriedades, os tipos do JavaScript, eu tenho que utilizar no Vue 3 ou no Vue 2 com as extensões específicas de TypeScript, um item chamado PropType, e dentro dessas chaves maior e menor aqui, eu vou especificar ou uma interface, porque eu não estou recebendo simplesmente, como esse daqui é um select, eu estou recebendo várias chaves de valor e ID, valor e nome. Então eu defino nesse formato aqui. O nome sempre vai ser uma string que vai ser exibida para o usuário. E o valor vai poder ser uma string ou um número. Então vamos salvar aqui.
e ver o que está aparecendo para a gente. Aqui, eu tenho ele aqui. Não é item ID, agora é value. Então beleza, ó, já parou o meu erro. Às vezes esses erros também, aqui eu estou usando o VS Code, às vezes ele dá um erro em uma propriedade, você deleta ela e volta ou dá um reload na página. Então sempre que você muda alguma interface, alguma coisa, você tem ali 95% de certeza que aquilo está certo, mas está exibindo erro ainda no IntelliSense do seu VS Code, ou às vezes até de outra ideia, ou deleta e escreve aquilo de novo, salva, fecha, abre o arquivo, ou dá um reload. Se você apertar aí o Command Shift P, você tem aqui Reload Window, ele sempre corrige a maioria desses erros. Então aqui no caso está certinho, eu tenho ali o item .value e o item .name, e eu já tinha aqui o meu select. Vamos testar se o two-way binding está funcionando, ou seja, se eu trocar isso daqui para gerente e enviar, ele vai passar ali o role como manager. Se eu passar isso daqui para o usuário, ele vai passar o role como user. Então, beleza, tá funcionando ali o select. Editor de código é o VS Code que eu estou usando, com algumas extensões específicas para trabalhar com o Vue, com o Tailwind e com o TypeScript. As extensões básicas que eu uso para trabalhar nesse stack aqui são o Vetour, que ele já vai dar um suporte em diversas coisas aí pro Vue. Eu estou usando, deixa eu ver aqui, o Tailwind IntelliSense. Que é esse primeiro item aqui, Tailwind CSS IntelliSense. E para o TypeScript ele tem uma também que chama... aqui, installed. Docker ESLint, ele ajuda muito nesse processo. Acho que é o ESLint mesmo que vai estar me ajudando aqui com tem um monte de coisa aqui que muitas vezes aqui TypeScript Hero também ajuda para algumas coisas do TypeScript. E eu uso a extensão Vim também para conseguir ter os atalhos aí que eu já estou acostumado no Vim. Então vamos lá. Depois eu vou fazer um resumo também de tudo que eu estou fazendo aqui. Vou jogar lá no canal do YouTube separadinho por aulas mais diretas, sem esses problemas que vão acontecendo aí no meio do caminho. Então beleza, eu tenho um componente de select. Tenho meu componente input, tenho text area, tenho os botões aqui de diversos tamanhos e cores. Uma coisa que ficou para a gente resolver da live de ontem é que é o seguinte, o Tailwind CSS, ele gera um CSS gigantesco, normalmente ele 5, 6, 7 megas de CSS com milhares e milhares de classes, de classes de utilidade. E para que isso não fique pesado depois que eu for jogar isso em produção para o usuário acessar, ele tem um método chamado purge. Então se eu vim aqui no meu Tailwind config, eu vou ver aqui que é de chacoalhar a árvore ali. Tudo que você não está utilizando, ou seja, se ele tem lá 10 mil classes, mas eu só estou utilizando 50, o meu arquivo final vai ficar só com 50 classes e vai deletar todas as outras classes que eu não estou utilizando. Aqui ele ainda não está configurado. Basicamente nesse purge eu passo o endereço da pasta onde estão os meus arquivos que utilizam as classes. Ele vai ler todos aqueles arquivos e vai manter só as classes que ele encontrar naqueles arquivos. Para isso, na própria documentação, eles falam que a gente nunca pode usar as classes como eu utilizei aqui no botão. Então, se eu tenho essa classe inline block, eu tenho que passar ela, seja por referência, seja direto na classe, seja até no JavaScript, como inline block. Eu não posso, de repente, dividir isso em inline traço e o nome de uma variável que vai poder ser block ou table. Eu tenho que passar ela inteira, senão ele não consegue encontrar essa classe. E para definir as cores dos botões, aqui, por exemplo, para o tamanho tranquilo, estou passando a classe inteira, mas para as cores dos botões eu fiz aqui todo um processo para eu conseguir passar de uma forma mais fácil. Quando eu for usar aqui fica um pouquinho mais complexo, mas na hora que eu for utilizar esses botões, como vocês podem ver aqui, por exemplo, ó,
eu tenho ele muito mais fácil de utilizar. O problema pode ser que eu passe ali uma cor e que eu não tenha ela lá na frente. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Tá tudo tranquilo aí com a live? Estão assistindo bem? Beleza, achei que tinha travado aqui um pouquinho. O amarelo, o verde e o cinza. E eu vou poder receber o nome, apesar de que, do jeito que eu fiz aqui, vamos dar uma olhadinha na documentação do Purge. CSS Tailwind. Vamos ver aqui. Então, ele vai dividir todas esses itens aqui para encontrar essas classes. Então, é importante que eu não use o nome delas dividido, sempre o nome completo. Então, consegui identificar. Agora, HTML, preservando elementos específicos. Seria legal se eu conseguisse preservar todas as cores, pelo menos. Ou talvez eu ter em um arquivo os nomes dessas cores escritos, apesar de que eu acho que não seria tão prático isso. Mas me daria um pouquinho mais de liberdade, talvez. Apesar de que aqui no Safe List, melhor eu fazer do jeito que eu estou pensando mesmo. Se a pessoa quiser usar as 4 cores padrões, vermelho, azul, amarelo, vermelho, azul, amarelo, verde, 5 cores padrão, né? Vermelho, azul, amarelo, verde, cinza, 5 cores padrões. Ela basta passar a chave da cor. Se ela quiser usar qualquer cor diferente disso, ela tem que passar a classe do Tailwind completa. Então, como que a gente vai fazer isso? Basicamente, da mesma maneira que a gente fez lá no nosso Base Button, que a gente aqui definiu um array, um objeto, e depois já chamou ele direto para mim não precisar trabalhar com um switch aqui dentro, ficar uma coisa um pouco mais limpa. Eu vou fazer isso, só que se a pessoa tiver quiser passar uma classe fechada, eu vou utilizar ela. Vou salvar esse código aqui numa variação fora aqui da minha pasta. Então vamos lá, eu vou poder receber agora ou as 5 cores, que vai ser blue, green, yellow, red e gray, sendo que o blue é o padrão, é o meu default. E aí, já trabalhou com Tailwind também? Quem está aí assistindo a live já tem alguma experiência com JavaScript? Não, de CSS. Apesar da gente ter que entender um pouco de CSS, ele ajuda muito no desenvolvimento do projeto, para a gente não ter que precisar ficar escrevendo CSS propriamente dito. Mas vamos lá então, eu tenho essas 5 cores, ou eu vou receber, por exemplo, BG Indigo 400. Se eu receber essas 5 cores, eu vou mapear elas. Então já vou até pegar aqui essas opções. Lembrando que essas opções eu passo isso daqui como se fosse uma interface para que todos os itens que eu passar aqui, eu vou saber que todas as chaves desse meu objeto são strings e todos os valores que elas representam são strings também. Então vou ter aqui o pequeno grande, então vamos colocar aqui agora, ó, blue, yellow. O blue vai representar o que? O bg-blue-900. E é isso que eu quero, ter isso aqui em algum lugar do meu código para que o Purge CSS consiga encontrar ele e não remover essa classe. O yellow vai ser o bg-yellow, eu tinha ali já 500 e o green é 700. Então o yellow é 500, o green,
S700. O red S700. E o gray, acho que é 500 também. Gray 500, green, yellow. Beleza. Não tenho mais LG. Temp color, não vou precisar de mais nada disso que a gente pagou pau para fazer ontem. Vou retornar. Aí que tá. Agora eu tenho que ver se eu receber. Então vou ter ali as minhas opções. E aí eu vou pegar aqui if o que eu receber for apenas uma string sem traços. Então eu vou pegar o valor do meu color. Então if props.color ponto split traço. Eu vou pegar o color, vou dar um split com traço, isso vai me retornar um array ponto length for maior que 1, significa que eu recebi os valores com traço. E aí eu vou retornar o valor padrão que a pessoa me mandar, return props.color, que vai ser uma string, porque isso tudo já está definido para mim lá no TypeScript, na definição que eu já fiz anteriormente. Se não for isso, eu vou fazer que nem aqui em cima. Eu vou retornar as minhas opções, que eu tenho aqui padrão definido os options, com o props.color. Vou salvar e vamos ver como que vai ficar isso daí. Então ele vai me retornar uma cor completa agora, dentre 5 cores, ou uma outra qualquer. App.view, vamos definir aqui então. No color, então, aqui eu vou passar só yellow. Aqui eu vou passar só green, gray. O default eu tenho para o meu botão aqui na minha, porque ele não é uma prop, não é uma prop obrigatória, então o default eu vou passar só blue em vez de blue 900. Vamos definir então azul, amarelo, vermelho, red e vamos passar um indigo. Vamos ver se todos, opa, pink. Vamos salvar e ver como que vai ficar isso aí. Opa, então já está funcionando. Azul, amarelo, verde, vermelho. A gente pode usar e eu posso passar uma classe do Tailwind CSS que vai funcionar normalmente. Vamos lá então. Questão do purge está resolvida. Eu tenho todos os botões. Como já está começando a ficar um pouquinho mais de coisa, acho que eu vou começar a escrever uma documentação para esses componentes. Numa outra página aqui do lado. Só para mim saber quais são as opções, ou alguém na equipe saber quais são as opções que eu tenho para cada tipo de input que eu tenho definido. Então, para isso, será que eu faço isso no readme, no HTML? Se eu fizer no HTML, eu já posso puxar os próprios base inputs ali e retornar, né? E agora tem o app.view. Vamos ver aqui no public, eu tenho um index HTML que chama ele. Para fazer um roteamento aqui eu teria que instalar o router, mas eu não quero ainda adicionar ele até eu fazer outras coisas. Então vamos deixar a documentação para a próxima live.
Talvez a gente faça até num projetinho separado, já importando isso aqui como um pacote, alguma coisa. Vamos pensar melhor isso daí. Vamos ver qual outro componente a gente precisaria agora. Eu já tenho botões. Vamos pensar agora num componente de alerta. Vamos dizer que eu salvei isso daqui e quero exibir as informações aqui em vermelho, para warning amarelo, para aviso azul. Poderia talvez controlar as cores desse mesmo jeito. Bom, vamos lá então. Vamos criar um componente lá em cima do informações básicas. Que eu tenho aqui esse form section. Eu vou definir aqui. Vou fazer da mesma maneira isso depois, e assim que estiver pronto, a gente vai migrar esse mesmo código para um componente e vai fazer as adaptações necessárias. Então vamos dizer que aqui eu tenho uma div. Essa div vou ter, por exemplo, um header, talvez. Header que tamanho? Um H. Vamos ficar com um parágrafo aqui por enquanto. Escrito, por exemplo, erro. E aqui embaixo um outro parágrafo, uma lista. O L, LI, o campo, nome é obrigatório. O campo, idade é obrigatório. Então eu já tenho essas informações lá no meu layout. E agora o que eu vou fazer? Vou trabalhar isso daqui para ficar bonitinho, né? Que aqui tá todo sem estilo nenhum. Então vou fazer do mesmo jeito que eu fiz da outra vez. Vou definir que aqui eu já vou vendo em tempo mais real do que o tempo real de lá. Então vou selecionar aqui o primeiro item, que vai ser o nosso container. Vou definir que ele vai ter uma classe. Eu vou fazer o primeiro de erro e depois a gente abstrai as outras cores. Então ele vai ter um bg-red-100 para ficar com um vermelhinho bem fraquinho. Eu vou ter um border para ficar com uma bordinha, border-red-900 ou -600, 500, 300, 400, só para ficar um pouquinho. 300 ficou legal. Rounded, como as outras coisas que eu tenho aqui tudo, um padding P2 ou 3 tá legal. Vou aplicar tudo isso aqui nesse. Vou dar um margin bottom, que eu vou seguir o mesmo padrão aqui, MB4, MB-4, para ficar espaçadinho. Legal, vamos copiar isso daqui e já colar lá dentro. Essa classe de erro aqui, acho que já dá para pôr na mão aqui mesmo, um text-lg. Opa! Para ficar um pouquinho maior. E aqui vamos colocar os bullets na frente para definir melhor que é uma lista. Então esse daqui eu nunca lembro no Tailwind, porque eu uso muito pouco. Mas vamos colocar aqui list disk. E na UL a gente vai ter isso daqui como list inside. Beleza. Então, para o meu UL eu vou definir que é um list inside. De list bullet. Isso mesmo, list disk. Opa, fonte, -bold. E text, -red, um pouquinho mais. Opa. Aqui eu tenho um BG50 no vermelho. Beleza, a bordinha eu vou baixar para 200. Prefiro 300, com aqui 100 mesmo, que vai chamar um pouco mais de atenção. E o text aqui deixar preto por enquanto mesmo. Apesar de que assim tá bem legível, dá para manter nesse formato mesmo. Agora o que eu quero é poder ter um xizinho aqui nesse canto para controlar a hora que entra esse meu formulário.
Parece que caiu a live aí. Tá todo mundo conseguindo. Voltou. Legal, vamos continuando aqui então. Então vamos definir esse xzinho lá. Por enquanto eu vou usar um x texto mesmo. Depois a gente procura um SVG. Nunca mais usar PNG, principalmente JPEG, para colocar componentes assim e ícones dentro da nossa aplicação, hein, pessoal? Então eu vou definir aqui antes de tudo. Opa! Pode ser um span com um x no meio. Salvar, ele já vai aparecer lá em cima. Só que esse x aqui eu vou dar uma classe para ele de absolute. A gente vai ver que ele ficou em cima ali do item. Vamos ir controlando ele por aqui agora. Então ele vai ter um left traço 10. Tá. Aqui, pessoal, quando eu uso o absolute e eu quero usar o left, o right ou top, se eu tiver com esse div, ou com esse span, ou com o elemento que seja, ele sempre vai pegar a referência do componente pi, que aqui no caso, ele vai pegar a referência do próximo componente que tem uma especificação de posicionamento também. Então, no caso, essa span está dentro dessa div, ela não tem nenhuma referência de posicionamento. Está dentro dessa div, não tem nenhuma. Está dentro do app, não tem nenhum, ele vai pegar o body. Então, o que eu vou fazer? Para que esse alinhamento que eu coloque fique dentro do... No caso aqui nem é left, seria right. Para que esse x fique dentro desse item aqui, o que eu vou fazer? Eu vou definir o pi como uma propriedade aqui relative. Você vai ver que o xzinho, opa, voltou ali, mas vamos colocar aqui agora right, traço 10. E aí ele já vai respeitar agora o próximo elemento que tem uma propriedade de posição, que é esse aqui. Então, já está tranquilo. Só que em vez de 10 eu quero colocar ali uns 4. Talvez até 2. Beleza. Vou colocar um background para ver. BG traço red. Traço 900. Não, acho que vai ficar muito evasivo ali. Só um xzinho assim tá bom. Eu vou querer um cursor. Traço pointer. Para quando eu passar o mouse em cima dele ali, ele fique a mãozinha. E agora eu tenho que definir uma ação para quando eu clicar nesse xzinho aqui, ele ocultar essa minha pop-up ali. Então eu vou pegar aqui tudo que eu criei para o meu span. Vou definir o relativo aqui para o elemento pi. Beleza, vai estar funcionando normalmente. Está ali com meio grande. Todo esse código aqui, eu vou abstrair ele para um componente, senão eu não vou dar conta. Primeira coisa, vamos passar essas mensagens de erro aqui, que a gente nunca vai passar isso manualmente. A gente vai passar um objeto que tenha essas variáveis, essas mensagens. Então, vou colocar aqui. Primeiro, eu vou definir mais um objeto lá embaixo com esses campos. Então, vamos vir aqui, a gente já tem o roles. Eu vou aproveitar esse mesmo exemplo aqui. Apesar de que não vai ser objetos, vai ser um array de strings. Por enquanto pode ser. No futuro, se a gente precisar de mais versatilidade, a gente aplica. Então, const errors igual um array. E esse array vai ser um array de strings. O primeiro, o campo nome obrigatório. O segundo, o campo. O errors, eu preciso retornar ele lá para o meu front. Vamos lá. Beleza, errors. Agora, em vez de utilizar, vou até adicionar um lá pra gente, quando a gente quiser funcionar, puxando aqui funcionar. O campo cargo é obrigatório. Então, vamos lá. Vamos deletar essa linha de baixo. Aqui. Vamos deletar esse item. Colocar um
for, um loop dentro do view, que a gente utiliza sempre o vFor, vai ser item errors. Vou definir uma aqui para ele não ficar reclamando, que vai ser o próprio item, será? Mas eu posso ter ele repetido, então talvez eu tenha que abstrair isso daqui para o item e o index. O index é o index, o numeral do nosso array. Então aqui eu vou chamar o index, que vai ser o key. Vamos ver aqui então. vFor. Aqui eu vou ter o nome. O item em si, né? Que é a minha mensagem. Já utilizei, eu vejo que já voltou a funcionar tudo lá no meu layout funcionando legalzinho. E agora, beleza, o que eu vou precisar aqui? Então, nessa div aqui, que é a div, é a div principal que fica em volta, eu vou colocar nela um v-if, que é um condicional do view, e vou passar para ele uma variável que seria, por exemplo, show. Se existir essa variável show, ele já sumiu porque ela não existe, e ela for igual a true, né, ele vai exibir. Então, quando eu estiver exibindo ela e eu clicar aqui, @click, eu vou definir que o show é igual false. Então, vamos dizer que eu defino aqui uma variável show. Então, eu tenho aqui, eu tenho que criar ela como um item com o ref para ele ser reativo. Então, vai ser um ref true. E eu vou retornar ela lá para o meu template, porque eu estou usando Composition API. Ele exibiu, porque eu já crio ela como true. E vamos ver lá se eu clico no xizinho, ela vai sumir. Agora imagina que eu quero utilizar, então vamos dar uma olhadinha em tudo que eu precisei fazer. Os erros aqui, tudo bem, eu vou definir no meu formulário, porque muito provavelmente isso vai vir, às vezes, o retorno de uma API ou de alguma validação que a gente tem específica. Essa variável show já começa a ser um problema, porque se eu tiver 3, 4, 5 campos de aviso, eu vou ter que ter uma show para cada uma delas, ou transformar isso daqui em vez de um booleano só positivo, negativo, ele vai ter que ser um objeto de booleanos, por exemplo. E olha o tamanho do código que eu tenho aqui. Gostei mais do red 100, eu quero mudar para o red 200. Eu vou ter que mudar isso em vários lugares e pode ser que, às vezes ali com o search replace da minha ideia, isso acabe dando um problema. Eu esqueço algum, pule algum e eu acho que está tudo certo. Vou escrever aqui agora como eu gostaria que esse componente se comportasse. Então, input. Opa! Input. Isso daqui vai ser o... Vamos ver... um componente de info. Warning. Como que a gente pode chamar esse componente? Alertas. Acho que pode ser um alert. Alert. Esse alert ele vai receber o quê? Um array de strings que vão ser exibidas e um título. Então, por exemplo, ou eu posso já passar dentro desse array junto um objeto inteiro já com o título. É uma opção. Vamos pensar aqui então. Alert. O que eu vou receber nesse alert, por exemplo? Eu vou passar as informações do alerta, que vai ser igual no caso aqui. E eu vou seguir o mesmo padrão daquele outro. Nesse caso aqui eu vou usar o red. Eu vou receber... O que mais? Acho que só isso, né, pessoal? Então você vê que tudo aquilo que eu recortei vai ficar simplesmente aqui em uma linha com duas propriedades definidas. Agora vamos fazer esse negócio funcionar, né? Então vou
criar um novo arquivo view que vai se chamar dentro da minha pastinha de componente. Ele vai chamar alerts. Alert. Alert. Vamos manter alert por enquanto. Mas parece que eu ainda não gostei muito desse nome, não. Chamar alert.view. Aqui eu vou ter um template, onde eu vou colocar tudo aquilo que eu recortei de lá e a gente já vai começar a ajustar as coisas ali. Aqui eu vou ter um script para mim definir quais props eu vou receber. Só vou arrumar isso daqui para pegar do meu aplicativo. Vou definir só o props. E eu vou receber isso daqui, as informações, e essas informações serão do type. Eu acho que eu vou passar um objeto com um título. Para mim não ter que passar duas props, definir duas coisas, duas variáveis, eu penso em passar uma só. Onde eu vou ter, por exemplo, type vai ser um object. E eu vou utilizar aqui o prop type para definir como que vai ser esse objeto. Prop type, ele vai ser, ele vai ter então um title. Eu tenho que definir aqui o lang.ts, senão ele vai falar que eu estou definindo coisa que não existe, né? Type string, e eu vou ter as mensagens, messages, que vai ser um array de string. Então sempre que eu uso, que eu quero definir um array de algumas coisas, eu vou definir, por exemplo, aqui eu uso o item string e abre e fecha aqui as chaves para definir que é um array de strings. Então aqui deixa eu só ver uma coisinha aqui. Se eu quero que alguma coisa seja é isso mesmo. Se eu quero que, por exemplo, isso daqui seja obrigatório, não obrigatório, eu coloco uma interrogação antes. E aí eu vou saber que sempre ser usado em TypeScript files. Como eu inicializei ele ali sem a lang.ts, vamos fechar e abrir de novo. E já sumiu o nosso erro. Os probleminhas que dá aí. Então, continuando, eu já sei que eu vou ter uma prop que quase sempre vai ter um título, mas sempre vai ter um messages. Para que eu vou usar isso tudo? Aqui onde eu estou definindo como erro, eu vou passar isso daqui como o meu info.title, que é o título. E eu sei que isso daqui ele pode não existir, então se não existir eu não quero nem mostrar isso daqui. If info.title. Então beleza, se existir ele vai mostrar um título, se não existir ele não mostra. O show eu vou definir na data. Então agora eu vou precisar definir aqui, o meu setup. Então aqui até para algumas coisas simples aqui, pode ser que a Composition API seja overkill, né? Eu esteja usando uma coisa mais complexa do que eu necessite, mas como a nossa proposta aqui foi aprender a mexer melhor com essa Composition API, a gente vai continuar utilizando ela. Então eu vou definir o que aqui? Uma variável que vai ser
Eu não posso definir ela como constante, porque eu vou mudar ela de tempo em tempo. Então ela vai ter... Ela vai ser uma variável chamada show. Igual a true. E eu vou retornar ela. Return. Opa, eu esqueço que ela tem que ser do tipo ref. Porque senão eu não vou conseguir mudar ela ao clicar lá no x. E para utilizar o ref, que é um dos nossos componentes reativos, eu tenho que... Opa! Ref. Importar o ref da mesma biblioteca ali do view. Ref com R maiúsculo. Beleza. Return. Show. Para mim conseguir utilizar ele lá no template. Então a gente já vai ver aqui que o show... Ele tá ali como booleano. Não pegou direito. Não foi encontrado. Eu escrevi errado ou o negócio... Ah, tem que abrir e fechar. Uma ref minúsculo mesmo. Então, i ref. Define component. Prop type. Ref. Vamos ver o que eu fiz de diferente. Define component. Ref do view. Ref boolean. Funcionou. O tipo desse ref aqui ainda tá como N. Opa, agora sim, ó. Propriedade show igual boolean. Então, é uma coisinha meio fluido de itens. Mas sempre assim que você vê que alguma coisa não está se comportando legal, você dá um F5, dá um reload window no VS Code que ele pode passar a funcionar melhor. Aqui eu tenho um info. E ele está falando que o objeto pode ser indefinido. Vamos ver aqui. Deixar o required.true, então ele sempre vai existir. O título pode ser uma string ou indefinido, caso eu não passar. E aqui dentro ele é sempre uma string, porque esse if serve como um type guard para mim. Se ela existe, ela é sempre uma string. Esse loop aqui eu não vou dar nos erros, ele sim vai ser executado no... Lembrando que é um array de strings. O key vai ser o index, o item vai ser tudo a mesma coisa. Por enquanto a gente não vai trabalhar as cores, vamos ter aqui, ele vai sempre funcionar do mesmo jeito. Então agora vamos importar isso lá no nosso app. Esse show eu já não preciso mais definir ele aqui, porque cada componente vai ter a sua variável show específica. Eu vou poder tirar tudo aqui. Show is not defined. Ah, sim, eu não preciso retornar ele também para o meu template. O erro eu vou ter que manter aqui, porque o meu componente de avisos, ele não precisa... ele nem deve ter as mensagens codificadas dentro dele. Eu vou instanciar ele, vou passar qual mensagem eu quero que ele exiba. Alert. Beleza, a gente já vai ver que ele funcionou, porém não está aparecendo as mensagens. Por quê? Porque o meu errors, ele está definido nesse formato aqui. Então eu tenho que definir ele como que? Ele agora é um objeto. E esse objeto tem um title, que é erro. E as messages, que é um array. Então salvando aqui certinho, ó, já vai, pum, já funcionou lá em cima. Então agora vamos dizer que eu queira duplicar isso para uma mensagem de sucesso. Então como que seria esse daqui? Eu teria aqui, por exemplo, sucesso com uma mensagem apenas, que seria salvo. Vou retornar essa mensagem lá.
Vou duplicar esse alerta. Vou falar que salvei, vamos ver o que vai virar isso daqui. Beleza, apareceu ali 2 mensagens agora, cada uma com seu controle de fechar, independente. Porém, agora eu quero que o meu warning de sucesso seja verde, né, gente? Porque aqui tá vermelho. Então vamos começar a trabalhar essas cores aqui agora. Eu vou pegar o que eu fiz lá do botão, do meu base button, eu vou pegar a mesma prop, então vou receber uma prop do mesmo jeito. Vou colar ela aqui. Prop vai ser... Vou deixar o default com o blue mesmo. Vou pegar o cálculo que eu faço para gerar ela. Então, size class, color class. Posso até deletar esse daqui desses itens, que era só o comentário que a gente estava utilizando para deixar um pouco mais claro o caminho que a gente tinha para seguir. Color class. Beleza, vou utilizar a mesma função. Para mim não vale a pena abstrair essa função, porque é uma coisa que... Default blue, color class eu não estou utilizando, então vou retornar ele para o template, color class. Para mim utilizar as props desa, eu vou ter as minhas options, que vai ser o mesmo padrão de lá, porém aqui eu não vou definir só a cor de fundo. Eu vou definir a cor de fundo, a cor do texto e a cor da borda. Então se alguém quiser passar, sobrescrever isso, vai poder também, só que vai ter que definir os 3 itens. Então eu vou ter para red, que é o que a gente já tem, vamos copiar o que está lá no nosso BG Red 100. Vamos pegar aqui as bordas. Deixar aqui. Vamos copiar tudo isso. Então, BG Green. Green. Vamos por enquanto zerar esse daqui. BG Green 100. Legal. Se eu atualizar isso daqui, eu vejo que agora os dois ficaram sem cor nenhuma. Então vamos definir